Amados irmãos e irmãs, nós temos na primeira leitura a figura emblemática de Moisés. Diz que Moisés sobe a montanha, sobe o Sinai, a montanha, e quando ele desce da montanha, o povo fica impressionado por ver o seu rosto brilhar. É importante nós lembrarmos que montanha sempre, na Bíblia, é referência de lugar privilegiado de encontro com Deus. Então, isso significa que Moisés teve um encontro com Deus. E vai dizer a palavra, e nós ouvíamos ontem, que Deus falava com Moisés face a face, como um homem fala com o seu amigo. Veja que coisa maravilhosa. Nesse encontro pessoal com Deus, Ele é tão desejoso do encontro conosco, de conquistar o nosso coração, que Ele quer ser o nosso amigo. Ele fala ao nosso coração. Moisés teve a experiência de estar na presença de Deus. E nós também podemos também fazer essa experiência de Deus. E o que aconteceu com Moisés, esta graça do seu rosto brilhar, não é? Nós também podemos deixar a luz de Deus, a presença de Deus que habita em nós, resplandecer o nosso rosto, a nossa face. Aliás, tem um documento da igreja que diz assim, uma constituição dogmática que se chama Lumen Gentium, luz para os povos, e lá fala que a luz de Cristo resplandece o rosto da igreja, resplandece no rosto da igreja. A luz que a igreja ilumina não vem de si, vem de Cristo, que é o sol da justiça que nos veio visitar. E nós somos esta igreja, e Cristo quer iluminar a nossa face, o nosso rosto, a nossa vida. Ele quer nos santificar, Ele quer nos transfigurar. Na verdade, o que acontece ali com Moisés é uma transfiguração, é uma prefiguração da transfiguração de Jesus. Jesus também sobe o monte, sobe com os 3 discípulos, inclusive vamos celebrar a transfiguração do Senhor agora neste domingo, dia 6, não é? E Jesus também tem o seu rosto brilhante, resplandecente, transfigurado, aliás, não só o seu rosto, mas todo o seu ser, de forma gloriosa. Ele fica na presença dos seus discípulos, para que eles tivessem força para depois vivenciar tudo aquilo que Jesus iria vivenciar, que era a cruz, o Calvário, o sofrimento, o derramamento de sangue. Então veja, aquilo que acontece com Moisés, Deus quer também fazer conosco. E isso é possível porque Jesus venceu a morte, e Ele resplandeceu, Ele nos deu a sua vida, Ele habita em nós, e se nós nos abrirmos para a sua graça, para a sua ação poderosa, se nós nos abrirmos para a ação do seu Espírito, nós também vamos brilhar. Eu já dizia esses dias, em algum lugar, e eu acho que também dizia aqui, como é maravilhoso quando você vai ao Carmelo, seja o de Cabeçudas ou outro Carmelo, ou quando você vai num mosteiro trapista, seja masculino ou feminino, o rosto daqueles consagrados é um rosto que brilha. Você vê uma luz diferente na face daqueles homens e daquelas mulheres consagrados. E você diz, nossa, olha, a irmãzinha, a monja,
Já tão velhinha, mas tem um rosto tão bonito, tão angelical. Mas é justamente a luz da presença de Deus, é a santidade. A santidade nos deixa bonitos. Sabia disso? E eu gosto de dizer, muita gente gasta com um monte de cremes e nada contra. A minha mãe, não estou fazendo propaganda, a minha mãe gostava do Renil. Quem já não usou Renil? Vivia, não vende mais, né? Vende ainda? Olha só. Ah, é Renil 50 mais. Dizia que fazia um rejuvenescimento poderoso. Tinha lá um pote lá no banheiro, a minha mãe toda noite passava. Não é? Eu digo para você, você pode gastar com um monte de cremes, e se você puder gastar, gaste. Dinheiro é seu, não é? Faça botox, faça isso, faça aquilo, né? Agora, eu vou falar isso, espero que ele não esteja assistindo, né? Meu irmão, por exemplo, agora vai fazer transplante capilar. Aí ele disse, você não quer fazer? Eu falei, não, deixa assim mesmo, já me acostumei com a minha careca, eu tenho uma mente brilhante. Você entendeu? Uma mente brilhante, deixa assim, está ótimo. Imagina se eu vou fazer transplante de cabelo. Eu até ia, brincadeiras à parte, até ia fazer um botox, mas não por causa de vaidade, era por causa da dor da ATM, para segurar o músculo, para ATM não me gerar dor. Mas aí depois eu fiz um outro procedimento, chama-se artrocentese, que é um procedimento que entra uma agulha aqui, bem certinha, você toma uma anestesia geral, aí então, e uma outra agulha em seguida, que aqui numa agulha se injeta o medicamento, e já vai lavando toda a ATM, e o outro vai tirando aquela inflamação, aquele líquido inflamado. Fiquei novinho em folha, parecia que eu tinha 1 ano de idade. Podia mexer assim, que não doía, porque, olha, gente, dor de ATM, eu não conseguia nem abrir 1 milímetro, não é? Mas para dizer que eu nunca não vou usar botox, mas tem quem gosta de usar, use. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, vamos voltar à pregação, veja, que eu começo a devagar, uma palavra bonita para dizer que está enrolando. É prolixo, é enrolado, né? Então, veja, tudo isso para dizer que quando nós estamos na santidade, o nosso rosto ganha uma beleza. Isso é verdadeiro. Você pode ver quando alguém está no pecado, mas num pecado tão sério, assim, vivendo uma vida depravada, uma vida de drogas, uma vida devassa, e com todo respeito aos nossos irmãos em situação de rua, não é? Você vê um aspecto sombrio, um aspecto feio, não é? E depois, quando essa pessoa sai do vício, e ela vai ficando bonita, você já viu? Você quase não reconhece, nossa, era o fulano que estava andando na rua, olha como ele está bonitão, está limpinho, está cheiroso, mas está saindo daquela situação difícil que era das drogas, ele começa a ficar bonito. Então, o pecado, ele faz isso conosco, ele nos torna cada vez mais feios. E sabe o que diz Santo Afonso de Ligório, que ontem nós celebrávamos? Santo Afonso diz uma coisa muito interessante, ele teve uma visão mística, ele dizia assim, olha só que coisa interessante, ele estava ele estava na eternidade, e Deus mostrou para eles a alma das pessoas em santidade e a alma como estava das pessoas que estavam em pecado, que estavam no inferno. E aí diz o seguinte, olha só, para quem é feio vai ficar feliz da vida. Diz assim, eu entro aqui, então diz assim, olha só, aqueles que estavam em santidade, em estado de graça, que estavam ali, não é? Tinham uma aparência lindíssima.
Ele disse que ele não conseguia, segundo relatava Santo Afonso, ele não conseguia tirar os olhos da beleza, do encanto. Em contrapartida, aqueles que estavam em pecado tinham um aspecto monstruoso, horripilante, que não dava para dirigir o olhar para aquelas almas que estavam tomadas pelo pecado. Para dizer o seguinte, às vezes tem pessoas que são lindas, um corpo escultural, mas a alma está feia, está podre. E quando morrer, vai aparecer essa feiura da alma. Alguns não são tão bonitinhos, né? Careca, barrigudo, aquela coisa toda, mas vive na graça, na santidade. Quando estiver diante de Deus, vai aparecer a beleza da alma. Mas já podemos externar esta beleza com a nossa vida aqui neste mundo. Nosso rosto pode brilhar. Eu vou contar uma história, eu não deveria contar, mas eu vou contar uma história de um monge, e esse monge, olha só, como as pessoas de Deus nos marcam em coisas simples. Eu não sei o nome dele, eu não sei aonde ele está hoje. A última notícia que eu tinha dele, ele estava no Egito, no mosteiro, no monastério, depois tinha sido transferido para Roma para estudos a respeito dele, porque é o seguinte, ele era uma pessoa, uma criança abandonada pelos seus pais. Ele foi, então, cuidado por muito tempo pelos monges beneditinos lá de São Paulo, não é? E aí, então, quando ele chegou com 18 anos, eles disseram para ele assim, agora você vai viver a sua vida. Você vai viver a sua vida. Se a sua vocação é ser monge beneditino, você vai voltar, senão você vai viver uma vida casado, com família e etc. Ele então encontrou uma pessoa, uma mulher maravilhosa, abençoada de Deus. Ela ficou grávida e na hora do parto, ela e a criança morreram, vieram a óbito. E ele continuou a sua vida no mundo, não é? E um dia eu fui na farmácia que tem lá no Angelone, acho que ainda tem lá no Angelone de Balneário Camboriú. Ele me atendeu. Sabe, eu não sabia que era ele. Depois que eu fui ligando os pontos, aquela coisa toda, que me disseram. Mas foi um atendimento tão diferenciado que até hoje eu lembro dele. Lembro da face dele, não lembro o nome dele, mas eu lembro dele. Tal era a santidade dele. E ele, quando as pessoas iam comprar anticoncepcional, camisinha, ele não vendia. Ele tentava convencer as pessoas a não tomarem anticoncepcional e não usar camisinha. Ou qualquer remédio que fosse abortivo, ele fazia uma evangelização. E ele pediu para o dono da farmácia que ele não atendesse esse tipo de cliente. Então, ele, quando não tinha jeito de fugir, ele tentava convencer a pessoa de não comprar. Não é? E aí, esse jovem volta ao mosteiro, depois da morte da esposa, morte do seu bebê, e ele, quando rezava, segundo as pessoas da cidade de Balneário, que conheciam ele, quando ele rezava, tal era a santidade dele, ele exalava tanta santidade que quando ele rezava, o rosto dele brilhava mesmo. Como se ele tivesse passado um óleo no rosto, sabe? Um óleo no rosto. E brilhava quando ele rezava, quando ele orava. E quando ele orava em línguas, era uma oração totalmente diferente do que nós rezamos aqui. Era um cantarolar que penetrava na alma das pessoas. Então ele foi para o Egito, foi se esconder lá, porque as pessoas começavam a ir atrás dele, ele não queria ser prestigiado, famoso, nada disso. Então ele fugiu
para viver uma vida profunda de intimidade com Jesus, depois foi para o eremitério do Vaticano para ser estudado. Esse fenômeno que acontecia nele, ainda acontece, quando ele reza, o rosto dele brilha. Tal é a santidade deste homem de Deus, não é? E por que tudo isso acontecia nele? Porque ele tornou Jesus o seu tesouro mais precioso, a sua pérola mais preciosa. Deus vai nos transfigurando, enquanto o pecado vai nos desfigurando, a santidade vai nos transfigurando. À medida que Deus vai ganhando a centralidade na nossa vida, nós vamos fazendo esse caminho de transfiguração. Claro que a transfiguração plena não será nesta vida, mas já podemos viver bem a transfiguração. E qual transfiguração? A transfiguração do coração. A transfiguração, eu posso viver uma vida em que Deus vai transfigurando o meu coração, Ele vai transformando, fazendo com que o meu coração se torne cada vez mais semelhante ao coração de seu Filho Jesus. Não é? Então, é a graça de Deus que habita em nós que vai acontecendo isso. Quero terminar trazendo aqui 5 características que me veio agora, dos santos de hoje, citados por Papa Francisco. Primeira característica do santo de hoje, 3 palavrinhas, para que nós possamos fazer este caminho de transfiguração. Suportação, paciência e mansidão. Como nós precisamos aprender a suportar as adversidades e as tribulações. Facilmente nós nos revoltamos, facilmente nós queremos desistir, facilmente queremos jogar tudo para o alto, não temos estrutura para suportar. Paciência, misericórdia. Olha no trânsito. Se Deus agir com a sua cólera no trânsito, não vai sobrar ninguém, quase ninguém. E mansidão, nós estamos perdendo a capacidade de sermos mansos, pacientes. Segunda característica de um santo de hoje, paciência, olha só, suportação, paciência e mansidão. Segunda característica de hoje, alegria e bom humor. Ser um santo não é ser alguém simplesmente de cabecinha quebrada, que não sorri mais para ninguém, cara fechada. Deus não quer nós assim. Claro, cada um tem o seu temperamento, a sua personalidade, o seu jeito. Eu não sou brincalhão de imediato, é minha natureza, e eu não vou mudar a minha natureza, não, eu vou cair no ridículo. Eu não vou imitar o Padre Léo, porque eu não vou conseguir. Você é um bobo da corte, se for querendo imitar o Padre Léo. Não é a minha natureza, eu tenho que ser eu. Mas a alegria tem que se manifestar em mim, pela vida que eu vivo com Deus. Então veja, alegria e bom humor, não é? Esse bom humor não é fazer piada de mau gosto, maliciosa, não é isso. Isso eu tenho nojo. Quer ver eu ter nojo quando tem alguém que é da igreja e faz tipo essas piadinhas sujas? Eu não suporto. Eu saio de perto, desculpa dizer, eu saio de perto. Boca suja, piadinha suja, de duplo sentido, eu saio de perto. Me desculpa, eu não suporto. Minha alma não suporta isso. Terceira característica, coragem e ousadia, parresia, coragem para testemunhar a fé que professamos. Quarta característica, vida de oração. Ninguém se santifica se não reza. Ninguém vai entrar num caminho de transfiguração sem oração, não adianta. E a quinta característica é vida em comunidade. Me desculpa, a vida de comunidade muitas vezes é difícil, é espinhosa, mas ela é necessária, porque o irmão mostra para mim as minhas
fraquezas, minhas limitações para que eu possa mudar. Às vezes não, a comunidade sua é a sua família. É lá que eles vão te desmascarar. É na minha comunidade religiosa que eu sou desmascarado. É onde que caem as máscaras. Não levem isso como um pejorativo, cair as máscaras. Mas é importante, é necessário deixar cair as máscaras. Os papéis que nós ficamos encenando para enganar, para agradar os outros. Sabe aquele santinho de pau oco? Não. É importante a vida de comunidade, porque as máscaras caem. Isso é processo de cura dentro de nós. Processo de cura. Dói, porque eu já sei, eu já fui quantas vezes desmascarado dentro da minha comunidade religiosa. E eu agradeço a cada irmão que um dia disse, olha, você está pisando na bola nisso. Se ele não me dissesse, talvez eu não teria corrigido. Então, é importante a vida em comunidade eclesial, familiar, na sociedade, porque isso faz nós crescermos e vivermos com equilíbrio aquilo que deve ser a nossa vida. Dito isso, meus irmãos e irmãs, concluindo essa homilia, veja, que nós possamos realmente tornar Jesus o nosso grande tesouro, a nossa pérola preciosa, para que nós um dia também façamos a experiência profunda da transfiguração definitiva quando estivermos na presença de Deus. Louvado seja nosso Senhor.